Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bom, nas nossas últimas aulas a gente tem trabalhado aí com o conceito de função, né? Nós vimos aí a definição de uma função, mais especificamente na nossa última aula nós vimos o que era o gráfico de uma função. Bom, então dando prosseguimento aí ao nosso conteúdo, vamos falar hoje de composição de funções. Então sejam as funções f de a em b e g de c em d, tais que a imagem da f está contida em C, ou seja, o conjunto imagem da função f é um subconjunto de quem? Do domínio da G. Beleza? Bom, então a função S de A em D, ou seja, com o mesmo domínio da f e mesmo contradomínio da G, onde S de x é igual a G da f de x, é chamada de função composta de G com f. Bom, a notação para essa função é a seguinte: essa g da f de x é denotada por g bola f de x. Então, g bola f de x é a g da f de x. Mas, o que isso significa? Significa o seguinte: se nós pegarmos um elemento x do domínio da f, né, esse x pertencente a, e aplicarmos a função f, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a imagem de x por f. A essa imagem de x por f, que a gente vai fazer o quê? É que a gente vai aplicar a g. É por essa razão que o conjunto imagem da função f deve estar contida onde? No domínio da g. Por quê? Porque a gente está aplicando a função g em cima de quem? Em cima da imagem da f. Então, por essa razão que essa condição aqui, ela é fundamental. Então, para nós podermos conseguir fazer a composição de funções, ou seja, para nós conseguirmos ter essa função gf de x ou g bola f de x, a condição é que o conjunto imagem da f deve estar aonde? Deve estar contida no domínio da função g. Então, sendo assim, a gente consegue essa função que é a chamada composição da função, a função composta de g com f. Perfeito? Bom, vejamos aqui então um problema. Nós temos aqui, ó, sejam as funções f de RR e g de R em R, tais que g de x é igual a 3x menos 2 e a f bola g de x é igual a 6x mais 1. Bom, então, o problema pede para determinar duas coisas. Primeiro, a f de 4 e depois a f de x. Bem, nós temos o quê? Nós não temos a f de x, nós temos a f bola g de x. Ou seja, o que nós temos é o quê? O que nós temos é a f da g de x. Ele diz que a f da g de x é 6x mais 1. Bom, mas se a gente quer o f de 4, para isso nós temos o quê? Nós temos então que a g de x precisa ser o quê? Precisa ser 4. Então, g de x ser igual a 4 é o mesmo que o quê? É o mesmo que 3x menos 2 ser igual a 4. E, portanto, 4 mais 2, 6 divididos por 3 dá 2. Ou seja, então, quando a g de x é igual a 4, nós temos o quê? Nós temos que x igual a 2. Dessa forma, para nós obtermos a f de 4, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar, então, o x e substituir por 2. Então, repare que a f de 4, então, vai ficar como? Vai ficar 6 vezes 2 mais 1. Então, a f de 4 é igual a quanto? É igual a 13. Então, dessa maneira, a gente resolveu o item A. Descobrimos aí, então, qual o valor da f de 4. Bom, já na letra B, ele pede uma outra coisa. Já na letra B, ele pede a f de x, ou seja, ele pede a lei de formação da f. Sendo que, bom, como é que a gente vai fazer para encontrar isso? Nós temos apenas duas coisas no problema. A gente tem apenas a f da g de x
E nós temos quem? E nós temos a g de x. Bom, então, para resolver a letra B, eu vou tomar por base o quê? Eu vou tomar por base a letra A. Aqui, quando a gente queria, né, a f de 4, o que a gente fez? A gente pegou a g de x e substituiu por 4. Bom, aqui eu quero a f de x, então eu vou, como eu tenho f da g de x igual a 6x mais 1, nós temos então que a f de 3x menos 2 é igual a 6x mais 1. Então, eu vou fazer uma mudança de variável aqui. Eu vou chamar esse 3x menos 2 de t. Ao chamar esse 3x menos 2 de t, nós vamos ter o quê? Então, aqui, ó. 3x menos 2 é igual a t. Então, o x, então, ele é o quê? T mais 2 sobre 3. Ou seja, quando a g de x for t, o x vai ser quem? O x vai ser t mais 2 sobre 3. Então, pega isso daqui e substitui aonde? Substitui aqui. Então, a f de t vai ser 6 vezes t mais 2 sobre 3, mais quem? Mais 1. Então, 6 simplifica com 3, aqui fica 2. Aplica aqui a distributiva. Então, isso aqui ficou como? Isso aqui, então, ficou f de t igual a 2t mais 2 vezes 2, 4. Tudo isso o quê? Tudo isso mais 1. Então, a f de t é igual a 2t mais 5. Repare, então, que a gente encontrou uma expressão que nos fornece quem? Que nos fornece f de t. Então, sabendo isso, se a gente tivesse resolvido esse problema primeiro, antes da letra A, o que a gente encontraria? Bom, se a gente quisesse, como a gente quer o f de 4, pega t e substitui por 4. Vai ficar como? Vai ficar 2 vezes 4, 8, com mais 5, 13. Então, a gente chegaria no mesmo valor. Ah, e se eu quisesse o f de 10? Se eu quisesse o f de 10, substituiria t por 10. Então, ficaria 2 vezes 10, 20, com mais 5, 25. Ah, e se eu quisesse f de 20, eu pegaria, substituiria t por 20, ficaria 2 vezes 20, 40, com mais 5, 25. Ou seja, qualquer valor que eu substituir em t, eu sempre vou obter quem? Eu sempre vou obter a imagem em f, dada por f. Então, essa expressão, essa lei de formação, essa variável aqui, eu posso trocá-la por qualquer uma, né? Porque se eu trocar essa variável, por exemplo, por a, eu sempre vou ter o mesmo valor também. Por quê? Porque f de a é igual a 2a mais 5. O f de 4 vai permanecer igual a quanto? Vai permanecer igual a 13. Se eu substituir esse t por b, vai dar no mesmo. Ou seja, essa variável aqui da lei de formação de uma função, a gente chama ela de variável muda. Por quê? Porque eu posso trocá-la, nós podemos trocá-la por qualquer outra. Se eu quiser chamar de A, de B, de asterisco, seja lá do que for, qualquer símbolo que eu substituo o t aqui, eu sempre vou ter quem? Eu sempre vou ter a mesma função. Essa expressão sempre vai me levar a quem? A mesma imagem. Então, se nós podemos substituir por qualquer variável, a gente pode fazer então o quê? A gente pode então voltar à variável x. Ou seja, então a f de x que ele queria é quem? A f de x é igual a 2x mais 5. Então, essa é a f de x. Perfeito? Então, o que nós temos? Nós temos, então, essa f de x igual a 2x mais 5, essa g de x igual a quem? Igual a 3x menos 2. Quando a gente pega, né, e calcula essa f da g de x, observa aqui comigo. Nós temos isso aqui, f de x é igual a 2x mais 5. G de x é igual a 3x menos 2. Então, a nossa f da g de x vai ser quem? Então, onde tem
x aqui eu vou substituir por quem? Por g de x. Então vai ficar 2 vezes g de x mais 5. Mais o g de x é igual a quem? É igual a 3x menos 2. Então substitui. Isso aqui então vai ficar como? Vai ficar 2 vezes 3x menos 2 mais 5. Fazendo a distributiva, 2 vezes 3x dá quanto? 6x. 2 vezes menos 2, menos 4. Com mais 5 dá quanto? Dá 1. Então, repare que, fazendo essa composta f da g de x, dadas essas expressões, a gente chega exatamente aonde? A gente chega exatamente naquilo que ele deu no início do problema. Então, a gente consegue chegar, a gente chega na mesma expressão. Então, ele de cara deu o quê? Ele de cara deu a função composta e deu a g de x. E com isso, a gente conseguiu encontrar quem? A gente conseguiu encontrar a f. Então, dessa forma, a gente termina a nossa aula de hoje.